A fazenda Ouro Branco não era só uma fazenda, era um império. 50.000 pés de café, gado Nelore que valia ouro e uma casa que parecia tirada de novela, de tão imponente. Ficava ali, encravada no interior de Minas Gerais, banhada naquela terra vermelha que tem cheiro de riqueza antiga. Quem comandava tudo era o Dr. Fernando Albuquerque, um homem que, aos olhos da sociedade mineira, era a definição de sucesso, polido, elegante e de uma severidade que dava medo. Mas a verdade, minha gente, é que o Dr. Fernando carregava um segredo tão pesado que, se fosse contado, faria a fazenda Ouro Branco desabar feito castelo de cartas. O segredo tinha nome e sobrenome, ou melhor, tinha dois. Naquela casa gigantesca vivia Sofia. A menina era a joia da coroa, a herdeira absoluta. Tinha 15 anos, os cabelos castanhos caindo em ondas perfeitas e uns olhos verdes que pareciam carregar a tristeza de um século. Ela era a filha única, a menina de cristal que não podia ser tocada pelo mundo. Só que havia um detalhe crucial na vida de Sofia. Ela não falava. Não era que fosse muda de nascença, não. Ela tinha falado até os 3 anos, como qualquer criança normal. Mas depois de um evento que a família chamava de trauma de infância e que ninguém nunca explicava direito, Sofia mergulhou num silêncio profundo. Ela se comunicava por gestos, por olhares, por bilhetes, mas a voz, aquela ferramenta que nos conecta ao mundo, estava trancada a 7 chaves dentro dela. Dr. Fernando e Dona Patrícia, a mãe, diziam que era a delicadeza da menina. Nossa Sofia é sensível demais, coitada. O mundo é barulhento para ela, justificavam. Mas, na real, aquele silêncio era conveniente. Mantinha Sofia isolada, controlada, e garantia que a narrativa de filha única e delicada fosse mantida sem furos. Afinal, a herança da fazenda Ouro Branco, que valia uns bons milhões, só poderia ir para um herdeiro, e Dr. Fernando tinha planejado a vida toda para que esse herdeiro fosse Sofia. E é aí que a gente começa a desenrolar o novelo. 15 anos antes, o Dr. Fernando não era o magnata do café que é hoje. Ele estava começando, tinha ambição, mas não tinha o sobrenome da família de Dona Patrícia, a esposa rica. Ele precisava casar bem para dar o salto. E casou. Acontece que antes do casamento de fachada com Patrícia, Fernando teve um relacionamento intenso, mas proibido, com uma moça simples da roça, a Maria. Eles se amavam, mas o amor não enchia a barriga, nem garantia a sucessão no mundo dos negócios. Quando Maria engravidou, Fernando estava prestes a fechar o negócio da vida dele, o casamento com Patrícia. Ele não podia perder a oportunidade, e ele descobriu que Maria não esperava um bebê, mas 2, gêmeas idênticas. O pânico foi total. Se ele assumisse as filhas com Maria, adeus Patrícia, adeus Ouro Branco. O que ele fez? Presta atenção nessa parte porque é de embrulhar o estômago. Ele deu um jeito. Quando as meninas nasceram, em uma maternidade simples de BH, Fernando usou a influência que já tinha e principalmente o dinheiro. Ele convenceu Maria, ou melhor, coagiu e pagou muito bem, a ficar com apenas uma das crianças. A outra ele tiraria de lá, dizendo que a bebê tinha morrido. Maria, pobre, sem estrutura e com o coração em pedaços, aceitou o dinheiro e o acordo cruel. Ela ficou com Helena. Fernando levou Sofia, a outra gêmea, para a fazenda Ouro Branco. Apresentou-a a Patrícia como a filha que ele tinha tido antes de se casar, um segredo que ele implorou para ela aceitar. Patrícia, que já estava de olho no sobrenome Albuquerque, engoliu o sapo e aceitou criar a criança como se fosse sua, desde que Fernando prometesse que nunca mais olharia para trás. E assim, Sofia cresceu no luxo, acreditando ser filha única. E Helena cresceu na luta, acreditando ser a única filha de Maria. O tempo passou, e o segredo ficou enterrado sob a terra vermelha da fazenda. A vida de Sofia era uma rotina dourada e tediosa. Aulas particulares, cavalos puro-sangue, vestidos que vinham de São Paulo. Mas 15 anos depois, a bolha de cristal precisou ser furada. Dona Patrícia tinha organizado uma festa grandiosa para celebrar o aniversário de 15 anos de Sofia. Uma festa que, na verdade, era mais para mostrar o poder da família do que para celebrar a filha. Sofia,
Precisamos ir a Belo Horizonte. O estilista ligou. A última prova do vestido de seda precisa ser feita pessoalmente, disse Patrícia, com aquela voz fina que parecia sempre estar repreendendo alguém. Sofia apenas assentiu com a cabeça, seus olhos verdes fixos no livro que lia. Ela não se importava com a festa, nem com o vestido. Queria apenas voltar para o seu silêncio. A viagem de carro, em um SUV preto e blindado, era sempre um evento. A distância entre a fazenda e a capital, BH, era longa e a paisagem mudava drasticamente. Da tranquilidade do campo, eles mergulharam no caos urbano, no barulho de buzinas, na pressa das pessoas. Quando chegaram em Belo Horizonte, o primeiro compromisso era a prova do vestido. O segundo, e mais importante para o doutor, Fernando, era uma reunião de negócios no centro da cidade. Patrícia, eu vou deixar vocês no ateliê e vou direto para o escritório. Não demorem. Depois, o motorista leva vocês para o almoço e, em seguida, peguem o trem de volta para a fazenda. Não quero que Sofia se exponha muito na cidade, ordenou Fernando, mais preocupado com a segurança de sua herança do que com a filha. A prova do vestido foi rápida. Sofia mal olhou no espelho. Está perfeita, minha flor. Uma princesa, elogiou Patrícia, que já estava impaciente para fazer compras em um shopping de grife. Mas o destino, meus amigos, tem um senso de humor macabro. O motorista, seu Agenor, recebeu a ordem de levar as duas a um restaurante chique na Savassi, mas Patrícia, que era gastadeira, lembrou que precisava de um tipo específico de geleia artesanal que só era vendida perto da rodoviária de Belo Horizonte, em uma lojinha tradicional. Seu Agenor, mude a rota. Vamos passar rapidinho na loja da Mineira, perto do terminal. É só um pulo, determinou Patrícia. Sofia, sentada no banco de trás, não protestou. O silêncio era sua única arma contra as vontades da mãe. A rodoviária de Belo Horizonte, para quem não conhece, é um formigueiro. Gente chegando, gente partindo, cheiro de pastel de feira misturado com diesel e suor. É o coração pulsante de Minas, onde a pressa e a esperança se misturam. E foi nesse lugar, tão diferente da bolha de vidro da fazenda Ouro Branco, que a verdade que estava adormecida há 15 anos resolveu acordar. Helena não tinha tempo para silêncio ou delicadezas. A vida dela era na rua, no corre, de sol a sol. Aos 15 anos, ela era a principal ajuda de sua mãe Maria. Desde os 10, Helena vendia doces caseiros, paçocas, pé de moleque, cocadas, que Maria fazia com esmero. O ponto de venda de Helena era estratégico, a saída do terminal de ônibus intermunicipais, onde o fluxo de gente era constante. Helena era esperta, tinha a lábia de quem precisa vender para sobreviver e carregava um sorriso fácil, apesar do cansaço. Ela usava roupas simples, desbotadas, mas limpas. Seu cabelo castanho, idêntico ao de Sofia, estava preso num rabo de cavalo prático. Moço, leva essa cocada de maracujá, tá fresquinha. Ajuda a gente aqui. Ela gritava, equilibrando a bandeja de isopor na frente do corpo. O dia estava quente e o movimento intenso. Ela já tinha vendido quase tudo e estava contando as moedas, pensando no que compraria para o jantar. Talvez um frango, um luxo que a família raramente podia pagar. Maria, a mãe, observava de longe, sentada num banco. Ela era uma mulher marcada pelo tempo e pela dor, mas tinha um orgulho imenso da filha. Helena era seu motor, seu motivo para levantar todo dia. De repente, Maria viu o carro. Não era um carro qualquer. Era um SUV preto, importado, com vidros escuros. Um carro que não pertencia àquele ambiente. Ele parou bem na calçada, bloqueando um pouco o fluxo. Maria sentiu um arrepio na espinha, uma sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ela apertou as mãos. A porta traseira do carro se abriu, e Dona Patrícia saiu elegantemente vestida em seda, reclamando do cheiro de fritura. Ai, que horror, seu Agenor! Rápido, Patrícia, compre a geleia e vamos sair daqui, disse a mãe de Sofia, tapando o nariz. Sofia desceu do carro logo depois, sem vontade. Ela estava acostumada a ficar no carro enquanto os pais resolviam as coisas, mas o ar-condicionado do veículo tinha pifado e ela precisava respirar. E foi ali que tudo parou.
Sofia estava de pé na calçada em sua roupa de grife, limpa e pálida. Helena estava a 3 metros de distância, suada, com a bandeja de doces. Quando Sofia levantou os olhos, procurando um ponto de fuga do barulho, ela viu. E não era um reflexo, não era um sonho. Era ela mesma. A mesma altura, o mesmo formato de rosto, o mesmo nariz delicado, a mesma boca. E os olhos. Os mesmos olhos verdes, idênticos, que se encaravam através da multidão da rodoviária. A diferença era gritante. Sofia parecia uma pintura, intocável. Helena parecia feita de barro, forte e resistente, mas a base era a mesma. Era uma cópia exata uma da outra. Helena sentiu um frio na barriga. Ela nunca tinha visto ninguém que se parecesse tanto com ela. Era como olhar para um espelho que, de repente, vestia roupas de rico. Ela piscou, achando que o sol forte estava pregando uma peça. Sofia não conseguia piscar. Seu corpo congelou. O barulho dos ônibus, das pessoas, tudo sumiu. O mundo virou um borrão, e só restou aquela imagem. A dela ali vendendo doces. Dona Patrícia, que estava de costas, já entrando na loja, nem percebeu a cena. Maria, a mãe de Helena, viu tudo. Viu o carro, viu a Patrícia e viu Sofia. E o rosto de Maria perdeu toda a cor. Ela soube no mesmo instante que a conta dos 15 anos de silêncio tinha chegado. O choque em Sofia foi físico, um soco no peito. A cabeça dela começou a girar, tentando processar a impossibilidade daquela visão. Quem era aquela menina? Por que ela era idêntica a ela? Ela tentou respirar. O ar não vinha. O pânico de anos de isolamento se misturou com a confusão da descoberta. Helena, por sua vez, estava quase sorrindo sem entender a gravidade. Ela deu um passo à frente com a curiosidade típica de quem vive na rua e não tem medo de abordagem. "E aí, moça, perdeu alguma coisa?" perguntou Helena, com a voz ligeiramente rouca de tanto gritar as ofertas de doce. A voz. A voz de Helena soou na cabeça de Sofia como um trovão. Era a voz que ela nunca teve coragem de usar. O corpo de Sofia tremeu. Ela sentiu uma força estranha a puxando para fora do silêncio. 15 anos de bloqueio, de terapia, de tentativas frustradas dos pais para que ela falasse, e bastou um encontro casual numa rodoviária para que o véu caísse. O ar finalmente entrou em seus pulmões, e o som, aquele som que a família Albuquerque temia e ansiava, saiu. Não foi um grito, foi um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregado de todo o espanto do mundo. Quem? Sofia tentou, a garganta seca. Ela não conseguia formar a palavra completa. Helena parou de sorrir, percebendo o estado de choque da outra. Sofia deu mais um passo, ignorando a multidão. Seus olhos verdes, cheios de lágrimas não derramadas, fixaram-se nos olhos verdes de Helena. E então a pergunta, a primeira palavra clara que Sofia Albuquerque dizia em 12 anos, rasgou o ar da rodoviária de Belo Horizonte. "Mãe, quem é você?" O som daquela palavra, dita com a voz idêntica à sua, fez Helena dar um passo para trás, derrubando acidentalmente a bandeja de doces no chão. Paçocas e cocadas se espalharam pela calçada suja. O barulho chamou a atenção. Dona Patrícia saiu da loja, com o pote de geleia na mão, e viu a cena. Sofia, a filha muda, falando. E falando com uma menina idêntica a ela, no meio da pobreza e da confusão. O grito de Patrícia foi agudo, de pavor. "Sofia! Pelo amor de Deus! Entra nesse carro agora!" Maria, a mãe de Helena, levantou-se do banco, cambaleando. Ela sabia que tinha que agir. Tinha que separar as duas antes que o Dr. Fernando descobrisse que as gêmeas tinham se encontrado. Helena, assustada com a reação da mulher elegante e o pânico da mãe, olhou para Sofia. "Eu não sou sua mãe, moça. Eu vendo doce, e você estragou minha mercadoria", disse Helena, já voltando ao modo de defesa, juntando as paçocas do chão. Mas Sofia não estava ouvindo a parte dos doces. Ela estava olhando para o rosto de Helena, sentindo a conexão berrar dentro dela. Patrícia correu, agarrou o braço de Sofia com uma força desesperada e a puxou em direção ao carro.
Você não vai falar com essa gente. Você enlouqueceu? Sofia resistiu. Pela primeira vez na vida, ela estava desafiando a mãe. Não, me solta. Quem é ela? Por que ela se parece comigo? A voz de Sofia, embora fraca, era firme. O segredo estava se desfazendo em pedaços na calçada da rodoviária. Maria, a mãe de Helena, correu em direção à filha, puxando-a para longe do confronto. Helena, larga isso, vamos embora! Maria gritou, empurrando Helena para o meio da multidão. Helena, confusa, olhou para a mãe, que estava branca como papel. Ela tentou entender quem era aquela mulher rica e por que sua mãe estava tão apavorada. Enquanto Patrícia forçava Sofia a entrar no carro, Maria puxava Helena para um beco lateral. A separação foi abrupta, violenta. Seu Agenor, o motorista, percebendo o caos, ligou o carro e acelerou, fugindo da cena como se estivessem sendo assaltados. Sofia foi jogada no banco de trás, ofegante. Ela olhou pela janela, tentando encontrar o rosto de Helena uma última vez, mas a multidão já havia engolido a vendedora de doces e sua mãe assustada. Você está proibida de falar uma palavra sobre isso, Sofia. Você me entendeu? Proibida! Patrícia gritava, histérica, passando a mão pelo cabelo para tentar recompor a pose. Sofia não respondeu com palavras, mas com um olhar que Patrícia nunca tinha visto. Era um olhar de traição, de desconfiança absoluta. Aquele encontro de 30 segundos havia destruído a fundação de sua vida. A volta para a fazenda foi no mais absoluto silêncio, mas não era o silêncio da menina dócil de antes. Era o silêncio de quem acabou de descobrir que viveu uma mentira. Enquanto o SUV preto disparava pela BR, voltando para o luxo, Maria e Helena se escondiam no beco, atrás de um depósito de caixas. Maria estava chorando, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Mãe, o que foi aquilo? Quem era aquela mulher? E por que aquela menina me chamou de por que ela se parece comigo? Helena bombardeava a mãe com perguntas. Maria abraçou a filha com uma força desesperada. Shh, meu amor, não fala nada. Não vamos falar mais nisso. Foi um erro, uma confusão. Ela estava confusa. Não, mãe, não estava. Ela era idêntica a mim. E aquela mulher rica estava com tanto medo. Maria se afastou, limpou o rosto e tentou parecer firme, a mãe forte que Helena conhecia. Escuta aqui, Helena. Você tem que me prometer uma coisa. Se você vir aquela menina de novo, você corre na direção oposta. Você não fala com ela. Você não olha para ela. Promete? Helena, vendo o terror nos olhos da mãe, obedeceu, mas o mistério a estava corroendo por dentro. Prometo, mãe. Mas por quê? Maria balançou a cabeça, incapaz de proferir a verdade. Como dizer à filha que ela era metade de uma história de abandono e ambição? Porque essa gente rica, eles são perigosos. Eles não podem saber que você existe. Eles não podem estragar a nossa vida. A vida de Helena era dura, mas era dela. A vida de Sofia era fácil, mas era uma gaiola. E agora, as duas vidas tinham se tocado e a corrente da mentira tinha se quebrado. Na fazenda Ouro Branco, a chegada foi tensa. Patrícia correu para o escritório do marido, Dr. Fernando. Fernando! Meu Deus, aconteceu uma coisa terrível! Dr. Fernando, imponente atrás de sua mesa de mogno, levantou o olhar, irritado pela interrupção. O que foi, Patrícia? Não me diga que o vestido estragou. Não! É a Sofia. Nós fomos à rodoviária e ela encontrou a outra. O rosto de Dr. Fernando se transformou. Onde havia irritação, surgiu um terror frio e calculista. Ele se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. O quê? A Maria? Ela estava lá? Não sei quem estava, mas a menina, a sósia, a outra estava vendendo doces. E o pior, Fernando, Sofia falou. Ela falou a primeira coisa em 12 anos. Ela perguntou quem era aquela menina. O silêncio na sala era pesado. O segredo guardado a 7 chaves tinha escapado em um sussurro na capital. Dr. Fernando apertou os punhos. 15 anos de planejamento, de silêncio, de mentiras cuidadosamente construídas para garantir a herança de Sofia. E tudo estava ameaçado por um encontro bobo na rua. Patrícia, você não vai contar a ninguém sobre isso. A ninguém.
Se a notícia de que a Sofia falou vazar, e se a notícia de que existe uma duplicata dela se espalhar, acabou. Acabou a fazenda Ouro Branco para nós. Ele andava de um lado para o outro, o cérebro trabalhando freneticamente. Ele tinha que agir rápido. O que nós vamos fazer? Vamos isolar Sofia e vamos descobrir onde aquela mulher, Maria, está morando agora. Eu deveria ter me livrado dela completamente há 15 anos. Dr. Fernando olhou para a foto de família na mesa. Ele, Patrícia e Sofia, a filha única. Patrícia. O plano mudou. A festa de 15 anos dela não vai mais ser aqui. Vai ser no Rio de Janeiro, na nossa cobertura. E vamos levá-la o mais rápido possível. Rio de Janeiro? Mas por quê? Porque no Rio ninguém nos conhece de verdade. E porque eu preciso de tempo. Se a verdade vier à tona aqui em Minas, perde-se a credibilidade. No Rio, a gente ganha 15 dias para dar um jeito nisso. E eu vou ter que encontrar Maria antes que ela decida contar a verdade a outra menina. Enquanto isso, Sofia estava trancada em seu quarto, olhando pela janela para os cafezais que se estendiam até o horizonte. Ela não era mais a menina muda e dócil. Ela era a menina que sabia que havia outra igual a ela no mundo. E a voz, aquela que tinha voltado, não parava de fazer a mesma pergunta em sua mente. Quem sou eu, de verdade? A mentira estava com os dias contados, e a próxima parada seria o Rio de Janeiro, onde o Dr. Fernando planejava enterrar o segredo de vez, sem saber que o destino já havia marcado o encontro final das gêmeas no coração da cidade maravilhosa. Mas, por enquanto, a bomba só tinha explodido em Minas Gerais, deixando para trás o rastro de duas vidas idênticas e brutalmente separadas. Dr. Fernando Albuquerque não era homem de deixar o mato crescer no tornozelo. Seus 15 anos de império foram construídos sobre a máxima de que problemas se resolvem com velocidade e dinheiro. E agora, ele tinha um problema de proporções gigantescas. Ele passou a noite inteira no escritório, o cheiro de café forte se misturando ao cheiro de medo de Patrícia, que entrava a cada meia hora para checar se o marido estava bem, ou melhor, se o futuro dela estava seguro. Fernando, você tem que me dizer o que vamos fazer. A Sofia, ela não para de escrever bilhetes, perguntando sem parar. Patrícia estava quase chorando, a maquiagem borrada. Calma, Patrícia. A primeira coisa é calar a boca da Sofia. E a segunda e mais importante, sumir com a outra. Fernando tinha um semblante de pedra. A descoberta de que Sofia tinha falado e o encontro das gêmeas era um terremoto. Mas ele não ia deixar a terra engolir a Ouro Branco. Nós vamos para o Rio de Janeiro amanhã de manhã. O avião particular já está sendo preparado. Você vai dizer a Sofia que é uma surpresa de aniversário, um tratamento de luxo para ela esquecer o susto na capital. Mas e a festa? Os convidados de Minas? Fernando bufou impaciente. Que se danem os convidados. Eu não ligo para o que a sociedade mineira pensa. Eu ligo para a minha herança. Se Patrícia, a esposa perfeita, tiver uma filha que é gêmea de uma vendedora de doce, a nossa reputação vai a zero. E os advogados de Patrícia vão querer brigar pela fazenda. O Rio é o nosso refúgio temporário. Ele pegou o telefone e discou um número que estava guardado na memória. Juvenal? Sou eu, Fernando Albuquerque. Eu preciso de um serviço urgente. Um rastreamento discreto, mas rápido. Uma moça chamada Maria, que mora ou morava perto da rodoviária de Belo Horizonte. Ela tem uma filha, Helena, de uns 15 anos. Quero saber onde ela está, o que está fazendo e, o mais importante, se ela está falando. Juvenal era um ex-policial civil, desses que conhecem o submundo de Minas como a palma da mão. Não era barato, mas era eficiente. Doutor, o preço é alto. E o risco também. Não me importa o preço. Descubra a localização dela até a hora em que eu pousar no Rio. Eu preciso de um encontro. Preciso calar essa mulher de uma vez por todas. Fernando desligou o telefone e olhou para Patrícia. Arruma as malas. E Patrícia, se Sofia tentar falar com você, finja que não ouviu. Diga que ela está delirando. Não dê corda para essa história. Enquanto o doutor Fernando montava seu plano de fuga e destruição, Sofia estava vivendo o dia mais estranho de seus 15 anos. O silêncio que a protegia agora a sufocava.
A voz que ela tinha liberado no susto estava presa novamente, mas agora por uma escolha, não por um trauma. Ela estava guardando-a. Ela precisava usá-la com sabedoria. Ela se olhou no espelho do quarto. Os olhos verdes pareciam ter mais vida, mais fogo. Ela tocava o próprio rosto, tentando entender a simetria perfeita com o rosto suado e forte da vendedora de doces. Quem era Helena? Por que ela era idêntica a Sofia? E por que a mãe, Patrícia, ficou tão apavorada? Sofia não era burra. Ela vivia isolada, mas lia muito. Sabia o que era uma sósia, mas sósias idênticas, na mesma idade, com a mesma cor de olhos e cabelo, só existiam em um lugar, na família, gêmeas. A palavra surgiu na mente dela com a força de um raio. Ela pegou um bloco de notas e começou a escrever, com a letra elegante que lhe foi ensinada por professores particulares. Mãe, eu sei o que eu vi. Quem é ela? Por que você mentiu? Ela desceu as escadas e encontrou Patrícia na sala de estar, dando ordens nervosas aos empregados. Patrícia estava pálida, mas tentava manter a pose. Sofia estendeu o bilhete. Patrícia leu, e seu rosto se contorceu de raiva e pânico. Ela amassou o papel e jogou no chão. Chega, Sofia. Eu já disse que você está doente. Você teve um estresse na cidade, deve estar com febre. Não existe outra menina. Você está imaginando coisas. Sofia pegou outro bloco e escreveu mais rápido ainda, com menos elegância e mais fúria. Eu falei, você ouviu, não minta. Patrícia cambaleou. A voz da filha, mesmo que apenas escrita, era uma acusação direta. Sua voz não voltou, Sofia. Você está inventando isso para me assustar. E se você não parar com essa bobagem, eu vou chamar o médico para te dar um calmante. Sofia recuou. Ela entendeu o jogo. Patrícia não ia admitir nada. Ela ia tentar controlar a narrativa. Mas Sofia tinha a prova, a voz que ela tinha usado e o rosto que ela tinha visto. Ela guardou o bloco no bolso e começou a arrumar suas coisas para o Rio de Janeiro. Ela sabia que a mudança repentina era para fugir. Fugir da verdade. Mas Sofia não ia fugir. Ela ia com eles, mas ia levar a verdade no bolso. Ela precisava de respostas, e agora que ela tinha a voz, ela ia usá-la para cavar até encontrar a raiz da mentira. Longe dali, em um cortiço apertado na periferia de Belo Horizonte, Maria e Helena estavam amontoadas na casa da tia Zefa, uma parente distante que mal tinha um dinheiro para alimentar a si mesma. Maria estava numa espiral de culpa e terror. Ela não conseguia dormir, revivendo a cena na rodoviária. O rosto de Sofia era o espelho do seu maior erro. A gente não pode ficar aqui, Zefa. O Fernando, ele vai me achar. Ele sempre acha o que ele quer, dizia Maria, andando de um lado para o outro na sala minúscula. Mas, Maria, para onde você vai? Você não tem um tostão, respondeu tia Zefa cansada. Helena estava sentada no canto, observando a mãe. Ela não era mais a menina alegre que vendia doces. O encontro com Sofia tinha plantado uma semente de desconfiança em seu coração. Mãe, me conta logo. Quem era aquela moça? Você estava tremendo de medo. Maria se virou tentando manter a mentira. Eu já falei, Helena. É gente rica, gente perigosa. Eles não querem que a gente fique perto. É só isso. Não é só isso. Helena se levantou, a voz firme, quase idêntica ao sussurro que Sofia tinha usado. Ela me chamou de mãe, não chamou? E ela era idêntica a mim. Eu não sou burra, mãe. Eu trabalho na rua. Eu vejo as coisas. Eu sei quando alguém está mentindo. O olhar de Helena era um espelho da consciência de Maria. Eu nunca menti para você sobre nada importante, Helena. Maria tentou se defender. Mentiu sobre o meu pai. A pergunta atingiu Maria como um golpe. Maria sempre disse que o pai de Helena tinha morrido em um acidente de caminhão quando ela era bebê. Uma mentira simples para proteger a filha da verdade mais feia. Seu pai. Ele se foi, Helena. Deixa de bobagem. E por que a moça rica era a minha cara? Por que ela estava com aquela mulher elegante que me olhou como se eu fosse sujeira? Maria não aguentava mais. Ela desabou no sofá e escondeu o rosto nas mãos. Meu Deus, me perdoa. Helena se ajoelhou ao lado da mãe. Ela não queria vê-la sofrer, mas precisava da verdade. Eu te amo, mãe.
Mas eu preciso saber. Se a gente não souber quem éramos, a gente não sabe de quem a gente está fugindo. Maria levantou o rosto, os olhos vermelhos. Ela sabia que tinha perdido a batalha, mas ela não podia contar tudo. Ainda não. O nome de Fernando era um veneno que ela não queria dar à filha. Helena, o que você viu é uma coincidência triste. Você nasceu com uma irmã gêmea. Helena parou de respirar. Gêmea. O quê? Eu tenho uma irmã? Onde ela está? Ela é a menina que você viu. Sofia. Mas por que a gente não cresceu junto? Por que eu vendo doce e ela anda de carro blindado? A dor no coração de Helena era palpável. A injustiça era cruel. Maria tentou explicar a parte mais suave da mentira. Seu pai, ele era um homem ambicioso, Helena. Ele era pobre, mas queria ficar rico. E ele me abandonou para casar com uma mulher rica. Quando soube que eu esperava gêmeas, ele me obrigou a dar uma das bebês para ele. Ele disse que se eu não entregasse, ele me tiraria as duas. E eu não tive escolha. Eu escolhi você. Eu fiquei com você. Essa era a meia-verdade que Maria tinha construído ao longo dos anos. Ela omitiu a parte do dinheiro e do acordo para manter sua imagem de mãe corajosa e vítima. Helena estava em choque. Sua vida inteira era uma mentira. Ela tinha uma irmã, e essa irmã vivia no luxo que era dela por direito. E quem é ele? O meu pai, o homem que me abandonou? Maria engoliu em seco. Ele se chama Fernando. Ele é o dono da fazenda Ouro Branco. Helena se levantou, o corpo tremendo de indignação. O nome Fernando ecoava, o homem que tinha roubado metade da vida dela. Aquele monstro, ele me tirou de você e te deixou aqui para sofrer? Ele é poderoso, Helena. É por isso que a gente tem que fugir. Ele não pode saber que você sabe. Ele não pode vir atrás de nós. Maria tinha um plano desesperado. Ela tinha uma irmã, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, um lugar humilde, mas longe de Minas. A gente vai para o Rio. Imediatamente. A gente pega o ônibus mais barato. E a gente nunca mais fala disso. Pelo amor de Deus, Helena. Pela sua segurança. Helena assentiu, mas não por medo de Fernando. Ela assentiu porque precisava de tempo para processar. Uma parte dela, a parte que tinha a garra da rua, não queria fugir. Queria ir atrás do que lhe foi roubado. No mesmo dia em que Maria e Helena embarcavam num ônibus fedorento para o Rio de Janeiro, com destino a São Gonçalo, Dr. Fernando e sua família voavam em um jato particular, aterrissando no aeroporto Santos Dumont. O contraste era brutal. Enquanto Helena olhava pela janela do ônibus, vendo a paisagem da Serra do Rio se aproximar, com o estômago roncando e o corpo dolorido, Sofia descia do jatinho direto para um carro de luxo, rumo à cobertura de frente para a praia de Ipanema. A cobertura era um espetáculo. Vista panorâmica, piscina privativa e um exército de funcionários prontos para servir. Mas para Sofia era apenas uma gaiola maior e mais cara. Ela mal olhou para a vista. Sua mente estava em Helena, a vendedora de doces, e na mentira que a tinha separado dela. Dr. Fernando tentava manter a aparência de pai amoroso, organizando a logística da festa surpresa no Rio. Sofia, meu amor, veja só, o melhor do Rio para você. Tente esquecer aquele dia feio na rodoviária, sim? Sofia pegou seu bloco de notas. Onde está minha irmã? Fernando pegou o bilhete, leu e rasgou-o em pedacinhos, jogando-os na lixeira de prata. Não existe irmã, Sofia. É proibido falar disso. Você está me ouvindo? Proibido. Se você continuar com essa fantasia, eu vou ter que te internar. A ameaça era real, e Sofia sentiu o medo gelar a espinha. Ela sabia que tinha que ser mais esperta. Tinha que agir nas sombras. Ela parou de escrever bilhetes. Voltou ao silêncio. Mas este silêncio era diferente. Era um silêncio de observação, de planejamento. Ela fingia ler, fingia estar catatônica, mas estava absorvendo cada palavra, cada movimento dos pais. No dia seguinte, Juvenal, o detetive, ligou para Fernando. Doutor, missão cumprida. Encontrei o rastro de Maria. Ela e a menina pegaram um ônibus para o Rio.
O coração de Fernando acelerou. Rio? Você tem certeza? Sim. Elas foram para São Gonçalo. Ela tem uma irmã por lá, Dona Lourdes. O lugar é um ninho de rato, doutor. Mas estão lá. Fernando sorriu, um sorriso frio e calculista. O destino estava jogando a seu favor. A capital da riqueza e do glamour seria o palco para o acerto de contas. Ótimo, Juvenal. Eu quero que você localize Maria e diga a ela que eu tenho uma proposta irrecusável. Diga que é para o futuro da Helena. Diga que é dinheiro suficiente para ela sumir do mapa, começar uma vida nova. E onde a gente marca esse encontro, doutor? Fernando pensou. Não podia ser em Ipanema. Tinha que ser em um lugar público, mas onde ele tivesse controle. Um lugar que fosse um marco, um símbolo. Centro do Rio. Lugar neutro. Diga a ela para me encontrar na escadaria do Teatro Municipal. É um local movimentado, mas eu consigo garantir a segurança. Diga a ela que o dinheiro estará comigo. E diga que ela tem que vir sozinha. O Teatro Municipal. No coração da Cinelândia, onde o luxo antigo se misturava com a pressa e o caos dos trabalhadores. Perfeito. Fernando desligou o telefone e olhou pela janela da cobertura. O Rio de Janeiro, com seu pão de açúcar imponente, parecia lhe dar as boas-vindas. Ele se sentia invencível. Agora, ele precisava garantir que Sofia estivesse ocupada, distraída e longe do centro no dia do encontro. Do outro lado da Baía de Guanabara, em São Gonçalo, Helena e Maria tentavam se instalar na casa de tia Lourdes. O lugar era apertado, quente e cheirava a maresia e pobreza. Helena estava em choque cultural. Ela tinha trocado o cheiro de diesel da rodoviária de BH pelo cheiro de esgoto e mar do Rio. Maria estava exausta, mas aliviada por ter saído de Minas. Ela estava lavando a única muda de roupa que tinham quando o telefone de tia Lourdes tocou. Lourdes atendeu e, depois de um tempo, chamou Maria com a voz baixa. Maria, tem um homem no telefone. Parece ser importante. Ele disse que o nome dele é Juvenal e que ele te ligou a pedido de um tal de Fernando. O balde de água que Maria segurava caiu no chão de cimento. Ele me achou. Maria sussurrou, o pânico voltando. Helena, que estava no canto ouvindo tudo, se aproximou. Maria pegou o telefone, as mãos suando. O detetive, Juvenal, foi direto ao ponto. Dona Maria, sou um intermediário do Dr. Fernando Albuquerque. Ele tem uma proposta para você. Uma proposta que pode mudar a vida da sua filha. Eu não quero nada dele. Diga a ele para me deixar em paz. Calma, Dona Maria. O doutor só quer resolver as coisas. Ele sabe que a senhora e Helena se encontraram com a outra menina. Ele quer garantir que esse segredo morra aqui. Ele está disposto a dar à senhora um valor que a senhora nunca viu na vida. O suficiente para comprar uma casa e viver sem preocupações. Maria hesitou. O medo de Fernando era grande, mas a tentação de dar uma vida melhor a Helena era maior. Quanto? Ele vai lhe entregar pessoalmente. Ele quer a certeza de que a senhora vai embora e nunca mais volta. O encontro será amanhã no centro do Rio, no Teatro Municipal, sozinha. Maria olhou para Helena, que a observava com intensidade. Helena estava com raiva, mas também com a curiosidade de quem não tinha nada a perder. Eu vou, mas se ele tentar alguma coisa, eu juro que eu conto tudo. Juvenal sorriu do outro lado da linha. Ótimo, esteja lá às 10 da manhã, pontualmente. Maria desligou o telefone, o corpo tremendo. Vank, o que ele queria? Perguntou Helena. Maria tentou mentir, mas não conseguiu. A verdade, agora que tinha sido dita, era mais fácil de sair. Ele me achou, seu pai. Ele quer me dar dinheiro para a gente sumir. Dinheiro? Para nos comprar? Helena cerrou os punhos. É a única chance, Helena. Se a gente aceitar o dinheiro, a gente fica segura. A gente compra uma vida nova. Não! Eu não quero o dinheiro dele. Eu quero a minha vida, a minha irmã. Maria pegou Helena pelos ombros. Você não está entendendo, minha filha. Ele é perigoso. Ele não vai te dar a vida dele. Ele vai te esmagar. Ele me esmagou há 15 anos. Eu não sou você, mãe. Eu não vou aceitar ser esmagada. Helena estava fervendo de revolta. Ela sabia que Fernando era o homem que tinha roubado sua infância, sua identidade.
e a paz de sua mãe. Naquela noite, Maria chorou e rezou, decidida a ir ao encontro e pegar o dinheiro, garantindo a segurança de Helena. Mas Helena tinha outros planos. Ela não ia permitir que a mãe vendesse o segredo delas. Ela tinha que ver Fernando com os próprios olhos, e mais do que isso, ela tinha que ver Sofia de novo. No luxo de Ipanema, o doutor Fernando estava finalizando os detalhes. Patrícia, amanhã de manhã você vai levar Sofia para um passeio de helicóptero sobre o Corcovado. Não voltem antes do almoço. Eu tenho um compromisso de negócios no centro. Mas e o vestido? Não vamos fazer a prova final? A prova final pode esperar. O que não pode esperar é a garantia de que a Ouro Branco será nossa. Patrícia não fez mais perguntas. Ela sabia que era melhor não saber os detalhes dos compromissos de negócios do marido. Sofia ouviu tudo. Ela estava sentada na varanda, fingindo admirar o mar. Passeio de helicóptero. Centro do Rio. Compromisso de negócios. O silêncio de Sofia era uma armadilha. Ela tinha acesso a um celular que Patrícia tinha deixado de lado. Enquanto os pais estavam distraídos, ela usou a internet para pesquisar o endereço do Teatro Municipal, o local que Patrícia mencionou de passagem. Ela também pesquisou sobre a Fazenda Ouro Branco. Herança. Gêmeas. A imagem de Helena, suada e forte, vendendo doces, era o combustível que ela precisava. Sofia não ia para o Corcovado. Ela não ia mais ser a menina muda e controlada. Sua voz tinha voltado, e ela ia usá-la para exigir a verdade, mesmo que isso custasse a riqueza e o conforto que ela conhecia. A manhã seguinte seria o dia da verdade. Maria, determinada a pegar o dinheiro e sumir. Fernando, determinado a pagar e silenciar. Helena, determinada a confrontar o pai que a abandonou. E Sofia, determinada a encontrar a irmã e entender quem ela era. O palco estava montado. O centro do Rio de Janeiro, com sua arquitetura imponente e sua história de grandes dramas, estava prestes a testemunhar o encontro que destruiria o segredo de 15 anos da família Albuquerque. A contagem regressiva para o confronto final havia começado. Dr. Fernando Albuquerque acordou naquela manhã com a sensação estranha de quem está prestes a fazer uma cirurgia delicada, sem anestesia. Ele estava calmo, mas frio. A cobertura em Ipanema era seu castelo, e dali ele podia ver o mar. Mas hoje ele só via o dinheiro que estava prestes a perder se não resolvesse o problema Maria. Lembre-se, Patrícia, Corcovado, helicóptero, e mantenha a menina ocupada. Não quero ela nem perto do centro hoje, ordenou Fernando, impecável em seu terno de linho claro, parecendo pronto para fechar um negócio multimilionário e não para pagar um segredo. Patrícia, nervosa, tentava convencer Sofia, que estava pálida, a se arrumar para o passeio. Vamos, Sofia, o rio lá de cima é lindo, é um presente de aniversário. Sofia, que tinha passado a noite em claro, pesquisando a localização exata do Teatro Municipal e os horários de pico do centro, apenas balançou a cabeça, indicando que estava enjoada. Ela escreveu num bilhete: Não estou bem, preciso de ar puro, vou dar uma volta no Jardim Botânico com o motorista. Patrícia hesitou. O Jardim Botânico era longe do centro, mas era um lugar fechado, controlado, e era melhor do que ter a filha tagarelando sobre sósias. Tudo bem, seu Agenor vai levar você. E volte antes das 11, hein? Sofia assentiu, mas seu coração batia a mil. Ela sabia que tinha apenas uma janela de tempo. Seu Agenor era fiel a Fernando, mas era um homem distraído. Assim que o SUV preto deixou Patrícia na porta do prédio, Sofia agiu. Seu Agenor, mude a rota. Não vamos ao Jardim Botânico. Vamos ao centro. Teatro Municipal. É uma pesquisa da escola, preciso ver o prédio por dentro, disse Sofia com a voz baixa e surpreendentemente firme. Seu Agenor hesitou. Mas doutora Patrícia disse: A doutora Patrícia não precisa saber, Agenor. Se você me levar, eu garanto que você não terá problemas. Se você não me levar, eu vou dizer ao meu pai que você tentou me impedir de estudar. A ameaça, dita pela filha muda que acabara de recuperar a voz, tinha um peso inesperado. Seu Agenor, temendo perder o emprego na fazenda, cedeu. Sim, menina Sofia. Centro, então.
mais rápido. Enquanto isso, em São Gonçalo, Maria estava quase fora de si. Ela vestiu a melhor roupa que tinha, uma saia desbotada, e pegou a bolsa vazia. Eu vou, Lourdes. Eu vou pegar o dinheiro e a gente some. Helena observava a mãe com um olhar duro. A traição de Fernando era um veneno, mas a aceitação da mãe era uma facada. Você não vai sozinha, mãe. Eu vou com você. Não, você não vai. Se ele te vir, ele vai tentar te machucar. Ele é o diabo, Helena. Eu não tenho medo do diabo, mãe. Eu tenho medo de ser vendida de novo. Maria, com medo de perder o ônibus e a chance de salvação financeira, acabou prendendo Helena no quarto de tia Lourdes. Me perdoa, minha filha, mas é pelo seu bem. Eu vou voltar com a nossa liberdade. Maria saiu correndo. Helena, no entanto, não ficou presa por muito tempo. Ela era filha da rua. Ela abriu a janela e pulou o muro dos fundos. Ela tinha andado de ônibus a vida toda e sabia exatamente onde Maria iria pegar a barca para o centro do Rio. Helena não tinha dinheiro. Ela correu. Correu pela favela, pegou carona clandestina em uma van e chegou à estação das barcas de Niterói, a tempo de ver Maria entrando no terminal. Ela não podia se aproximar de Maria, pois a mãe a faria voltar. Ela tinha que chegar ao Teatro Municipal antes ou junto com ela. Mas o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um monumento. Imponente, barroco, com suas colunas e estátuas. É um ponto central, onde a história da arte se encontra com o frenesi do comércio e do transporte. A Praça Cinelândia estava cheia de gente, vendendo, comprando, correndo para o trabalho. Dr. Fernando chegou primeiro, em um carro de luxo, seguido de perto por Juvenal, o detetive, e um segurança particular. Eles se posicionaram discretamente perto da entrada principal. Fernando estava com uma maleta de couro na mão. Dentro, R$500 mil em notas de 100. O preço do silêncio de Maria. Ele olhava o relógio, impaciente. 10 horas da manhã. Maria chegou cambaleando, descendo de um táxi compartilhado. Ela estava assustada com a grandiosidade do lugar e a quantidade de gente. Ela viu Fernando, e o ódio misturado com o medo a paralisou por um instante. Ela se aproximou, com o coração na mão. Fernando, disse Maria, a voz baixa. Maria, pontual. Isso é bom. Fernando não sorriu. Seu olhar era de desprezo. Vamos direto ao assunto. Você estragou 15 anos de planejamento, mas eu sou um homem razoável. Ele abriu a maleta. As notas se empilhavam, um mar de dinheiro. Aqui está, R$500 mil. O suficiente para você e a outra sumirem do mapa. Você pega isso, assina um termo de confidencialidade e nunca mais volta para Minas. Nunca mais fala no meu nome, nem no da Sofia. Maria olhou para o dinheiro. Era mais do que ela imaginou na vida. Era a salvação. Mas a humilhação no olhar de Fernando era insuportável. Você acha que pode comprar a minha vida, Fernando? E a vida da minha filha? Eu não acho, Maria. Eu sei. A sua vida sempre foi barata, e a sua filha só tem valor para mim se ela estiver longe. Nesse momento, uma comoção começou na lateral da praça. Helena, que tinha seguido a mãe a pé desde a estação do VLT, viu a cena. Viu Fernando, viu o terno de linho, viu a maleta aberta e o desprezo em seu rosto. A raiva de Helena a impulsionou. Ela não podia permitir que a mãe vendesse sua dignidade. Não! O grito de Helena rasgou o ar da Cinelândia. Fernando e Maria se viraram ao mesmo tempo. Helena correu em direção a eles, a respiração ofegante, o rosto vermelho de indignação. Não pega esse dinheiro, mãe. Ele não tem o direito de nos comprar. Fernando ficou lívido. Juvenal, pega essa garota! O segurança de Fernando tentou interceptar Helena, mas ela era rápida, acostumada a desviar de gente na rua. Ela parou na frente de Fernando, encarando-o de perto pela primeira vez. Os olhos verdes, idênticos aos de Sofia, brilhavam com fúria. Você é o Fernando, não é? O homem que me abandonou para casar com a Dondoca e ficar rico? Fernando tentou manter a compostura, mas a multidão já estava olhando. O drama era visível. Quem é você, garota? Você está louca. Eu sou Helena, sua filha. A filha que você jogou fora para ficar com esse império de mentira. Maria chorava, tentando puxar Helena para longe. Calada, Helena.
Pelo amor de Deus! O caos estava instalado. O segurança de Fernando tentava afastar a multidão curiosa, mas a cena era magnética. A mulher rica com a maleta de dinheiro, a mulher pobre chorando e a adolescente revoltada. E foi nesse momento que o SUV preto de seu Agenor parou bruscamente na esquina. Sofia desceu do carro, o coração quase saltando pela boca. Ela viu a aglomeração na escadaria do teatro. Viu o pai, a maleta, a mãe desesperada, Maria. E no centro do furacão, Helena. Helena estava gritando, exigindo a verdade, e o som da sua voz era a melodia que Sofia procurava há 12 anos. Sofia correu. Ela não se importou com os olhares, com o risco, com o terno de grife que ela vestia. Ela correu na direção da irmã. Quando ela se aproximou, Fernando estava gritando com Helena. Sua mãe te encheu a cabeça de bobagem. Você não tem direito a nada. A herança é de Sofia, filha única. Entendeu? Helena balançou a cabeça, chorando. Eu sou sua filha também. Você é um erro. Um erro que eu paguei para a sua mãe esconder. Fernando, no calor da raiva e da exposição pública, deixou escapar a verdade mais cruel. Nesse exato instante, Sofia parou ao lado de Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais potente do que qualquer grito. A multidão parou de se mover. Todos olhavam para o trio de pé na escadaria. Eram duas meninas idênticas, uma vestida de riqueza, a outra de luta, mas com a mesma altura, os mesmos traços, os mesmos olhos verdes fixos em Fernando. O choque foi tão grande que Fernando cambaleou para trás. Helena olhou para o lado e viu Sofia. A respiração lhe falhou. Era ela, a menina do carro blindado. Sofia, vendo o pai paralisado e a irmã em lágrimas, soube que era o momento de usar sua arma mais poderosa. Ela colocou a mão no ombro de Helena, um gesto de conexão que valia mais que todos os milhões da Ouro Branco. E então, Sofia Albuquerque, a herdeira muda, falou. Não foi um sussurro, foi uma voz clara, forte e idêntica à de Helena, que ecoou pela Cinelândia. A herança não é de uma, pai. É das duas. E a mentira acabou. O som da voz de Sofia, quebrando 12 anos de silêncio, ali na frente de dezenas de pessoas, foi a pá de cal na credibilidade de Dr. Fernando. Ele tentou se recuperar. Sofia, o que você está fazendo? Você está doente? Não, pai. Eu não estou doente. Eu estava presa. Presa na sua mentira. Sofia olhou para Helena e um sorriso genuíno, o primeiro que Helena via nela, iluminou seu rosto. Você é minha irmã, e eu sinto muito por tudo que você passou por minha causa. Helena, que esperava desprezo, encontrou calor. Ela abraçou Sofia ali mesmo, na frente de todos, e as duas choraram, unindo 15 anos de vidas separadas. Maria, vendo a cena, desabou aliviada. O segredo era público. A verdade tinha sido mais forte que o medo. Dr. Fernando estava em pânico. Ele olhou para Juvenal e para o segurança. Façam alguma coisa. Tirem essas duas daqui. Mas a situação já era incontrolável. Um repórter de um jornal local que estava passando por ali viu o drama e começou a filmar com o celular. A história das sósias e do magnata do café estava prestes a virar manchete nacional. O senhor é o pai dessas duas meninas? O senhor abandonou uma para garantir a herança da outra? Perguntou o repórter, enfiando o microfone na cara de Fernando. Fernando, que sempre prezou pela imagem, tentou fugir, mas a multidão o cercou. Ele tropeçou na maleta de dinheiro que se abriu, espalhando as notas de 100 pelo chão da praça. A visão do dinheiro voando, o magnata do café humilhado e as duas gêmeas idênticas, uma rica e uma pobre, abraçadas, era a imagem perfeita da queda do império. A história, minha gente, se espalhou como fogo em capim seco. Não demorou para que a fazenda Ouro Branco virasse o centro das atenções. Patrícia, que estava chegando do passeio de helicóptero, ligou a TV da cobertura e viu o marido sendo filmado, tentando recolher dinheiro do chão, cercado por repórteres e pela imagem clara das duas meninas idênticas. O grito de Patrícia foi de puro horror. Não pelo marido, mas pelo escândalo e pela perda iminente de sua vida de luxo. O efeito dominó foi imediato.
Os advogados da família de Patrícia entraram com um pedido de divórcio e contestação da herança. O escândalo de Fernando, o abandono da filha e a tentativa de suborno eram crimes morais e legais que destruíram sua reputação e seus negócios. Dr. Fernando foi forçado a voltar para Minas. Ele perdeu a credibilidade no mercado. A fazenda Ouro Branco, que ele construiu sobre mentiras, começou a ruir. Ele tentou culpar Maria, culpar Patrícia, culpar a própria Sofia por ter fantasiado a irmã. Mas a voz de Sofia estava firme agora, e ela tinha uma aliada irrefutável: Helena. O futuro das gêmeas, no entanto, começou a ser escrito ali na Praça Cinelândia. Sofia e Helena, lado a lado, eram uma força da natureza. Maria, finalmente livre do medo de Fernando, chorou de alívio. Ela tinha perdido o dinheiro, mas tinha ganhado a verdade e a chance de recomeçar com as duas filhas. As primeiras semanas foram caóticas. Sofia e Helena foram morar temporariamente em um apartamento pequeno no Rio, com Maria. Patrícia, por sua vez, foi morar com a mãe em São Paulo e cortou qualquer laço com Fernando. A maior briga, é claro, foi pela fazenda Ouro Branco. A herança, que deveria ser de Sofia como filha única, agora estava em disputa. Os advogados de Fernando tentaram argumentar que Helena não era legalmente reconhecida. Mas as evidências genéticas, somadas ao depoimento de Maria e, crucialmente, ao depoimento de Sofia, foram esmagadoras. Sofia, usando a voz que tinha recuperado, não hesitou em contar toda a verdade sobre o silêncio e o isolamento que sofreu. O resultado final foi um acordo judicial que parecia justiça poética. Dr. Fernando perdeu o controle total da fazenda. Ele foi obrigado a vender parte de suas terras para pagar as dívidas e os processos. Ele se tornou um homem amargo e falido, exilado em uma cidade pequena de Minas, sem poder. A fazenda Ouro Branco foi dividida. Patrícia recebeu uma parte considerável no divórcio. O restante foi dividido igualmente entre as duas herdeiras, Sofia e Helena. A história termina com as duas irmãs, um ano depois do encontro no Rio. Elas estavam na varanda da fazenda Ouro Branco, que agora era delas. Não era mais o império frio e silencioso de Fernando, mas sim um lugar de aprendizado e reconstrução. Helena, que tinha a garra da rua e a facilidade para lidar com pessoas, estava no comando da parte comercial da fazenda. Ela se matriculou em um curso técnico de agronomia e estava usando sua lábia, antes usada para vender doces, para negociar a saca de café. Ela estava forte, confiante e, finalmente, vivendo a vida que lhe foi roubada. Sofia, a menina de cristal, estava se adaptando ao mundo. Ela continuava a ser reservada, mas agora ela falava. E falava com propósito. Ela usava o conhecimento que adquiriu no isolamento, a paixão por leitura e organização, para gerenciar a parte administrativa e financeira da fazenda. Elas estavam sentadas, tomando um café colhido ali mesmo. "Sabe, Sofia", disse Helena com um sorriso, "quem diria que a gente ia trocar a rodoviária por essa varanda?" Sofia sorriu, um sorriso largo e sincero. "Eu não trocaria a nossa varanda por nada, mas o que eu mais valorizo é que, finalmente, a gente pode falar." "Falou a menina que ficou 12 anos em silêncio", brincou Helena. A voz estava esperando o momento certo. Estava esperando você. Maria estava feliz. Ela morava na fazenda, em uma casa menor, cuidando da horta e dos afazeres domésticos, mas agora como mãe, e não como empregada de um segredo. Ela tinha sua dignidade de volta. As gêmeas tinham se tornado inseparáveis. Elas não eram apenas parecidas, elas eram a conclusão uma da outra. Sofia tinha a delicadeza e a inteligência para planejar. Helena tinha a força e a coragem para executar. Juntas, elas eram mais fortes do que Fernando jamais sonhou ser. A fazenda Ouro Branco, construída sobre a ambição cruel de um homem, foi salva e reescrita pela força de duas irmãs que se encontraram por acaso, no meio da confusão do centro do Rio de Janeiro, provando que a verdade, quando finalmente é dita, tem o poder de derrubar qualquer castelo de mentiras. E que, no final das contas, o laço de sangue é mais valioso do que qualquer herança. O silêncio tinha acabado, e a vida das gêmeas, finalmente unidas, estava apenas começando.